Olá pessoal, por meio deste vídeo venho apresentar a vocês o funcionamento da plataforma Lab Cyber Academy, que é uma plataforma que busca simplificar o processo de aprendizado em cibersegurança. Ele conta com alguns cenários, tanto de ataque quanto de defesa, e através desse vídeo eu vou estar ensinando a vocês, mostrar como é fácil estar utilizando essa plataforma nos seus estudos. Então vamos aqui, através desse vídeo, clonar esse repositório do GitHub com a ferramenta, vamos executá-la. Esse processo é todo feito de forma a simplificar a vida do usuário. Então vamos, depois de clonar este repositório, vamos executar os scripts iniciais que vão automatizar a execução das ferramentas que são necessárias para a execução dessa plataforma na nuvem. Então é muito importante que você tenha um terminal Linux na sua máquina e você também tenha um programa de nuvem. Você tenha algum acesso à plataforma nuvem. Para essa ferramenta, a gente acabou utilizando a AWS Academy, justamente visando que essa plataforma seja utilizada em instituições de ensino que não tenham tanta verba, não tenham tantos recursos, e por este programa ser um programa disponibilizado pela própria AWS para algumas instituições, ela oferece alguns créditos para que os alunos possam vir a utilizar, conhecer um pouco da AWS, dos seus serviços, que são muitos. Então a gente está utilizando para este projeto a AWS Academy, tudo bem? Vale destacar que este é o repositório oficial da plataforma. Aqui conta com os playbooks de provisionamento do que será feito na infraestrutura. E a gente também tem um outro repositório linkado a este, que é o repositório da própria plataforma, da aplicação em si, que o usuário vai estar de fato utilizando, vai estar consumindo essa interface aqui para estar se comunicando com os cenários, de forma emulada. Vamos lá, vamos começar a executar. Então, primeiramente, eu vou clonar esse repositório, tá, no meu terminal Linux. Após esse processo, temos aqui o repositório. Então, tudo que eu estou fazendo aqui também vai estar descrito no README, certo? Mas esse vídeo também é uma explicação um pouco mais detalhada do que precisa ser feito, se você não quiser estar lendo aqui os passo a passo, os pré-requisitos. Mas interessante que se tiver alguma dúvida aqui, com certeza vai ter essas informações, tudo bem? Então vamos lá, depois que eu fiz esse clone, entrei no repositório, eu tenho alguns arquivos de configuração. Eu vou estar aqui com o meu AWS CLI Access, tá? Esse arquivo eu tenho que colocar as minhas chaves de acesso para que essa ferramenta, na hora que ser executado, o playbook Ansible, que vai fazer o processo de provisionamento, ele consiga entrar dentro da minha AWS e consiga fazer provisionamento das configurações, tudo bem? Então eu vou ter que fazer uma alteração nesse arquivo inicialmente, colocando as chaves de acesso. Eu até coloquei um exemplo aqui, que a gente pode estar utilizando. Ele vai pegar essas, como se fossem variáveis de ambiente, e vai estar setando os valores delas, desses tokens que podem ser alterados a cada nova execução do AWS Academy, tá? Então, para a gente executar, a gente tem que ter um laboratório criado. Então a gente starta aqui esse laboratório. Pois bem, depois que a gente consegue startar o nosso laboratório aqui do AWS Cyber Academy, a gente pode vir aqui em AWS Details. Aqui temos aqui as Cloud Access. Então a gente tem aqui a AWS CLI. Eu vou dar um show. Eu posso copiar toda essa configuração aqui. É isso aqui que eu preciso, então eu copio. Venho aqui no meu terminal novamente. Eu posso estar utilizando o editor de texto que eu quiser, certo? Eu vou estar utilizando o Nano, mas você pode estar utilizando o Vim ou qualquer outro da sua preferência. Eu posso simplesmente colar aqui embaixo, tá? Porque essas informações aqui são comentários, então elas nada interferem nas nossas execuções. O importante é que tenha aqui toda essa informação que estava no AWS Details. Então vou salvar. E agora,
já que eu configurei esse arquivo, né, esse pré-requisito, eu posso estar utilizando, eu posso estar executando, na verdade, esse playbook SH, tá? Esse playbook.sh, esse aqui é um script. Aqui eu posso estar identificando se eu quero criar um cenário, se eu quero destruir um cenário que já existia na minha AWS, né, que eu teria criado anteriormente, e agora eu quero destruí-lo de forma também automatizada, certo? Então, para isso, eu basta colocar /playbook.sh, tudo bem? Então, aqui ele vai estar perguntando aqui, ó, ele vai estar pedindo minha senha, por quê? Se você não tiver algum dos componentes que ele exige para sua máquina local, ele vai estar fazendo a instalação. Um deles, por exemplo, é o próprio Ansible, né? Então, na sua máquina, se ela não tiver, ela vai querer executar esse script, ela vai fazer esse processo de instalação do Ansible. Então, ela vai pedir um comando sudo, certo? De privilégio de usuário, para então eu consiga fazer essa instalação. Então, eu vou colocar aqui minha senha. Pois bem, depois que eu coloquei minha senha, né, ele fez a instalação das dependências, ele me retornou que foram instalados com sucesso, e aquele das mensagens de boas-vindas ao Lab Saber Academy. Então aqui foi as opções que eu já tinha dito anteriormente. Se você digitar 1 e dar Enter, a gente vai começar o processo de criação do cenário de treinamento em segurança cibernética. Se você digitar 2, você vai estar destruindo, né, deletando um cenário de treinamento que já existia na sua AWS, né? Por acaso você já criou e agora quer destruir, você pode executar esse mesmo script, digitar 2, que vai começar o processo de destruição, tudo bem? Então vou digitar 1, já que eu não tenho esse cenário criado. Então observe bem se a sua AWS está iniciada, se você colocou as informações no arquivo do AWS CLI Access. Então vamos começar o processo de provisionamento, né? Então dou um Enter aqui. Então ele novamente me avisa, né? É necessário para a sua conta AWS Academy. E também aqui ele me retorna justamente o que eu coloquei lá dentro do meu arquivo AWS Access. Então aqui eu posso conferir se as informações que eu coloquei conferem com o que está aqui na AWS, né? No laboratório da AWS Academy. Então, se tiver tudo ok, certo? Ele vai me perguntar aqui, as chaves assínios estão corretas, né? Se tiver tudo ok, eu digito sim e dou um Enter, né? Se caso não, eu digito não e altero o arquivo e coloco as informações corretas, né? Então, como eu coloquei certo aqui, vou digitar sim e dou um Enter. Pois bem, então aqui ele vai começar a fazer a criação, né? Primeiramente, né, ele vai se conectar à AWS. Depois ele vai começar a criar os módulos, né, que ele precisa. Então, vale destacar aqui que essa ferramenta ela cria uma infraestrutura própria, né, um ambiente separado dentro da AWS, só mesmo para esse treinamento, né, para esses laboratórios. Então, ele não vai estar utilizando nada por default, né. Então, ele vai criar aqui uma VPC, uma subrede, um gateway, tabela de rotas, grupo de segurança, e aqui vai, né. Como é que eu consigo acompanhar esse processo? Eu clico aqui em AWS, né, se você estiver na AWS Academy, ele vai abrir aqui a interface, né, da AWS com os serviços que ela oferece. Eu vou estar clicando aqui primeiramente no VPC, só para a gente ver aqui. Pronto, ó. Vendo? Ela criou uma VPC própria para esse ambiente, juntamente com subrede, com tabela de rotas, né, com gateway. Então, em algum momento na execução desse playbook, né, ele vai estar começando a criar aqui, ó, criou, no caso, a instância, né, da aplicação. Então, ele vai estar criando também um novo usuário específico para esse laboratório, né. Esse usuário vai ter permissão para mexer com o Docker, né, ele vai ter esse privilégio. Então, aqui ele vai estar passando os arquivos de configuração do ContainerNet, né, da rede emulada que a gente vai estar fazendo, manipulando com os nós, né, dos cenários de ataque e defesa, né, ele vai estar passando para dentro dessa instância, e dependente, a gente pode até ver isso aqui, ó, no repositório laboratório 1, laboratório 2, né, que é o cenário de ataque e o cenário de defesa, né. E aqui, através da aplicação, que a gente vai estar recebendo um link dela, de acesso, no final da execução desse playbook, a gente pode entrar nela, tá escolhendo qual laboratório que a gente vai querer estar utilizando, e aí ele vai estar executando os scripts específicos desse laboratório para executar os containers, né?
E aí a gente conseguir manipular esse cenário. Por fim, né, ele vai estar subindo aqui o container Docker com a plataforma, né, da Lab Cyber Academy. Daqui a pouco, ele está concluindo, né, esse playbook. Daqui a pouco ele vai estar disponibilizando para mim o acesso à interface dessa plataforma e eu vou conseguir estar mostrando para vocês como eu consigo selecionar qual laboratório que eu quero estar fazendo esse treinamento. Pronto, né? Finalizou a execução do meu playbook em Ansible. No final ele retorna aqui para mim um link de acesso para a interface da aplicação, tá? Então aqui basicamente isso aqui é o link, é o IP público da instância, né? E junto com a porta em que está sendo executado o container com a plataforma. Então isso aqui é um link, se eu clicar, eu já tenho acesso aqui à interface, né? Lab Cyber Academy. Eu tenho aqui os cenários disponíveis, né? Tenho o laboratório 1 com ênfase em defesa e o laboratório 2 com ênfase em ataque, tá? Se eu clicar nesse botão de dúvida, né, esse ponto de interrogação, ele vai me mostrar aqui uma explicação básica sobre esse laboratório, tá? A mesma coisa no cenário 2, né? Só que esse cenário aqui é referente a um cenário de ataque. Pois bem, então eu vou estar utilizando aqui, para exemplo, né, vou estar iniciando o laboratório 1, né, então vai perguntar, você realmente deseja iniciar esse cenário? Vou digitar que sim. Pois bem, então aqui vai começar o processo de criação do cenário, né? Por trás dos panos, ele está fazendo a execução de um script Python configurado com ContainerNet para estar criando os nós através de containers. E então eu vou posteriormente ter acesso, né, à parte real desse ambiente em que eu vou estar conseguindo manipular esses nós, né? Então, como esse aqui é o cenário de defesa, eu vou estar sofrendo, né, alguns ataques de DDoS em alguns desses nós, né? Então eu vou ter que descobrir quais são esses nós, né? De onde é que está vindo esse ataque de DDoS, como é que eu vou conseguir mitigar, né? Então o que vai me auxiliar nesse processo vai ser uma atividade, né, um exercício que vai estar disponibilizado também no meu GitHub, e eu consigo tanto exportar esses questionários através de um Moodle, ou então eu posso estar utilizando o PDF, né? Também disponibilizei o PDF, tanto com os questionários como com as respostas no final desse questionário, para você estar verificando se você colocou a resposta correta ou não. Pois bem, né? Então essa aqui é a interface que eu vou estar utilizando durante todo o meu treinamento, tá? Uma interface semelhante como essa também eu posso estar encontrando no laboratório de ataque, né? A única coisa que vai estar diferente são esses botões aqui ao lado, né? Que eu vou estar já explicando o que eles são, né? O que é que eu uso. Então, aqui primeiramente eu posso estar mostrando para vocês o terminal, né? Esse aqui é o terminal da instância que eu criei, né? Então, esse é o terminal dessa instância aqui, né? Só que é o terminal logado com o usuário que eu criei através do meu Playbook Ansible, que é o usuário aluno, né? Então, se eu quiser fazer aqui alguns comandos, né, dar um docker ps, então, como eu já tinha falado, esse meu aluno, né, esse meu usuário aluno, ele tem o privilégio de mexer com o Docker, né? Então aqui eu posso ver todos os meus containers, né, que vão estar nesse cenário, né? Alguns deles estão sofrendo aqui alguns ataques, né? Então eu vou estar tendo que fazer uma busca, né, para ver o que é que está acontecendo, investigar quem é que está sofrendo ataque, como é que eu vou fazer essa mitigação, né? Então aqui eu tenho alguns servidores web, tem um servidor Samba, tem o meu container net, né? Tem até o container da minha aplicação, que está executando aqui esse cenário, né? Então, se vocês prestarem atenção, os nomes de cada container são semelhantes aos nomes que estão aqui ao lado, né? Então, se eu, por exemplo, clicar em algum desses botões, vou clicar aqui no container suporte, tá? Tem um container com o nome suporte bem aqui, ó, mn suporte. Se eu clicar aqui, ó, eu estou dentro do container do suporte, né? Dentro do nosso suporte, ok? Então, eu vou fazendo essas configurações, né, nos meus laboratórios, né? Então, posso estar caminhando, né, alternando entre os meus terminais, né, entre os terminais de cada container. E aqui eu vou estar fazendo as minhas configurações, tudo bem? Pois dando continuidade, né? Então, já que eu tenho agora acesso ao terminal de cada um desses containers, eu tenho agora saber o que é que eu tenho que fazer, tá?
Para isso, eu criei previamente um Moodle, importando o meu arquivo XML, né? Então aqui no meu repositório GitHub você vai estar encontrando essa pasta Moodle, que vai ter aqui o cenário Blue Team e Red Team, né? O Blue Team é o cenário de defesa, o Red Team é o cenário de ataque. Então, como eu estou no Blue Team, então aqui ó, eu tenho as minhas pastas com os meus questionários no formato PDF e no formato XML. Com o XML eu posso estar importando ele aqui para dentro do Moodle, né? Então, como as instituições elas utilizam bastante o Moodle, né? Cada uma pode ter alguma configuração diferente, mas no fim é a mesma coisa, né? Você pode estar utilizando esse XML aqui, está importando para o Moodle, né? E pode estar fazendo seu treinamento por lá, ou então até mesmo estar aplicando isso em alguma disciplina. Tudo bem? Então aqui, né? Se você fizer a importação do jeito que eu fiz, você vai ver o cenário de treinamento, né? Então aqui eu tenho a arquitetura, né, do que eu criei, né? Então assim, se eu vier aqui, esses containers, né, que a gente tem aqui, né, os nossos nós, eles basicamente também estão aqui, ó, né? Tem o container aqui da internet, eu também tenho ele aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, os meus usuários, né? O João, Gustavo, Gabriele, Henrique, Joyce, eles estão aqui também, certo? Então, essa basicamente é a arquitetura do meu cenário de defesa. Tá? Então, se eu quiser uma melhor visualização, é só olhar para cá. Tá? Então, eu tenho aqui as configurações dos meus switches, né? Os meus roteadores, né? Eu tenho os meus hosts, né? Que eu vou estar com eles, utilizando eles. Né? Eu vou estar fazendo a configuração nesse ambiente para estar verificando o que é que está acontecendo, inspecionar, bloquear alguma porta, tentar fazer um SSH com o meu servidor web para ver se está funcionando, se eu tenho acesso ou não. Posso fazer o bloqueio de uma certa porta para que não ocorra um ataque, né, com ela, né, porque ele vai estar vendo que vai estar acontecendo algumas coisas, né, enquanto eu estou conversando com vocês, está acontecendo algumas coisas nesses containers, né, e aqui eu posso acompanhar o que está acontecendo através das minhas atividades. Tá? Então aqui eu também deixei aqui o processo de instalação, né, de configuração da infraestrutura, se vocês quiserem dar uma olhada, mas a mesma coisa que eu estou fazendo nesse vídeo está aqui também. Então, pelo Moodle, né, o aluno, o usuário que vai estar fazendo esse treinamento, ele vai ter acesso a todas as questões, né, ao todo são 27 no cenário de defesa, e aqui novamente ele vai ter aqui em cada questão a arquitetura do projeto, e vai ter aqui o enunciado da questão, juntamente com os utilitários específicos para cada questão, né? Então, a gente vem aqui com as primeiras questões, elas são bem simples. Então, o usuário João reportou que não estava conseguindo acessar a sua pasta compartilhada no servidor Samba, né? Então, como é que vai conseguir prosseguir com essa questão, né? Então, eu tenho aqui o container, que eu vou estar especificando, e no caso aqui é o servidor Samba. Então, eu volto lá na minha aplicação, seleciono o servidor Samba. Tá? Então, já tenho acesso ao terminal do servidor. E aqui digite o comando ifconfig, né? Porque eu quero saber, ó, a pergunta, qual o endereço IP do servidor Samba? Eu vou estar colando esse comando e aqui, né, como é uma questão muito simples, eu vou estar copiando esse IP, não sei se copiou tudo, mas eu vou copiar aqui e vou estar colando aqui, ó, faltou o 10 aqui, pronto. Vou estar verificando se essa de fato minha entrada, ó, está correta, né? Se tivesse sido errada, ele tinha dado um X e teria dito tente novamente, né? Você tem até 3 tentativas, ok? Então aí o usuário ele pode estar fazendo o que se pede na questão, selecionando o container específico, os comandos específicos e vai estar tentando ver se a resposta que ele encontrou confere com o que está lá no questionário, né? E aí ele vai conseguindo fazer isso, né? As questões, com o passar das questões, elas vão ficando um pouco mais complexas, né? Claro que como isso aqui busca simplificar, é uma iniciação, né, estudo em cibersegurança, não vai ter questões complexas demais, tá? Mas ela vai estar aumentando sim um pouco a complexidade a cada questão que se passa. Tudo bem? Então, vamos dizer que eu já fiz, né, todas as questões, né, já encerrei o meu cenário, né, eu já terminei o que eu tinha que fazer aqui nos meus terminais. Então, eu posso aqui clicar em sair, né? Eu sou redirecionado à tela inicial da aplicação e eu posso muito bem ou estar iniciando novamente
o laboratório, ou tá agora, por exemplo, quero agora iniciar o laboratório de ataque, tá? Então clico aqui em iniciar, ele vai começar um novo processo de criação, né, do cenário agora de ataque, tudo bem? Então é isso, pessoal, acho que não tem muito o que mostrar além disso, tá? Posso até ainda mostrar como é o processo de exclusão, né, dessa infraestrutura. Por exemplo, eu já terminei tudo que eu queria fazer, tá? Eu não quero mais a minha instância. É claro, como eu mencionei, ele não cria só uma instância, né, para esse estudo. Ele também cria uma VPC separada, né? Então, se eu quiser deletar tudo, né, zerar a minha AWS, né, eu quero tirar esse treinamento, esse laboratório da minha AWS, eu posso muito bem voltar ao meu terminal, tá? E executar novamente aquele script inicial, tá? Então, dou um Enter. Muito bem, então aqui ele vai me perguntar novamente, né? Vai me indagar aqui, digite 1 para criar um novo cenário, 2 para deletar um cenário. No caso que como eu quero deletar esse cenário, eu digito 2, dou um Enter. Ele vai me perguntar novamente, você tem certeza que deseja encerrar, né, a infraestrutura? Eu digito sim. E começa, né, o processo de encerramento. Tá? Então, inicialmente vai capturar as informações da minha VPC, né, vai ver tudo que está conectado a ela, né, tudo que é dependente dela, inclusive a nossa instância, né, que foi criada usando essa VPC. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é excluir a instância, né? Então, em algum momento aqui, essa instância vai ser encerrada. Olha, já não existe mais, né, ela já foi excluída. Em algum momento ela vai atualizar aqui para mim no terminal. E depois que ela excluir a instância, ela vai começar o processo de exclusão da VPC e vai limpar, né? Todo esse laboratório que a gente criou na nossa AWS, ele vai ser excluído, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado muito claro, né, esse ambiente, né? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo os meus repositórios do GitHub, né, que vai ter todos os meus códigos, né, os código-fonte, né, o tutorial para fazer a instalação, tá? Então é isso, espero que todos tenham entendido, né, que fiquem bem, e é isso, valeu!